Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Edificante. Hoje eu quero trazer aqui para você a meditação da palavra em João capítulo 3, versículo 14 ao 16. Vamos ver o que a Bíblia diz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, quando nós olhamos para esse texto da palavra, um dos textos mais lidos da Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus, nesse texto, que Jesus está num diálogo com Nicodemos. No versículo 14, quando Jesus fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que Jesus está querendo dizer isso? Quando nós vamos em Números capítulo 21, nós vemos que a serpente foi levantada no deserto porque naquela época o povo de Deus murmurou contra Deus. E Deus permitiu com que viessem serpentes para que picasse o povo. E o povo clamou por misericórdia a Moisés, e Moisés pediu a Deus, e Deus pediu com que Moisés levantasse uma serpente para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse curado da picada da serpente. Ou seja, o que quer dizer isso? Aí Jesus fala, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus quer assimilar essas duas coisas? O que Jesus quer dizer é o seguinte, assim importasse que o Filho do Homem sejasse levantado, morresse pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava querendo dizer que o pecado, como uma doença, era necessário que o Filho do Homem sejasse levantado para que nós cresce e sarasse dessa doença chamada pecado. A única solução para a cura do pecado, da doença chamada pecado, era com que Jesus fosse pregado no madeiro por amor a mim e por amor a você. Jesus, ele veio nessa terra para pagar as nossas dívidas. Essa dívida, nenhum homem nessa terra poderia pagar essa dívida. Somente Jesus poderia vir para pagar essa dívida, porque Jesus veio como um cordeiro imaculado, sem pecado, para poder pagar essa dívida, para morrer por todos os nossos pecados. Em Isaías 53, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por meio de Jesus Cristo, que levou todos os nossos pecados sobre ele, nós fomos sarados pelo pecado, para aquele que crê ganhasse a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós fomos comprados pelo seu precioso sangue. Em 1 Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro traz algo interessante, que nos versículos do 1 Pedro capítulo 1, ele traz algo interessante, que não foi nem por prata e nem ouro, coisa corruptível que nós fomos comprados, mas pelo seu sangue, né? Pelo seu sangue incorruptível, né? Que nós fomos comprados pelos nossos pecados. Então, nenhuma coisa nesse mundo poderia pagar a nossa dívida chamada pecado. Nenhuma coisa nesse mundo poderia pagar pelos nossos pecados, sarar essa doença da humanidade chamada pecado. Somente Jesus Cristo foi o suficiente para levar os nossos pecados na cruz e pagar o nosso preço. Para que todo aquele que nele crê, como diz no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio, ele se entregou pelos nossos pecados, porque somente ele poderia fazer isso,
veio como cordeiro levado ao matadouro e se entregou pelos nossos pecados para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente Jesus poderia fazer isso por nós, mas ninguém, nenhum ser humano teria essa capacidade de morrer pelo seu próprio pecado, não. Mas Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Ele foi levado ao matadouro como cordeiro. Então, é isso que a palavra do Senhor quer trazer para nós. Somente Jesus foi capaz de nos sarar dessa doença chamada pecado. E eu convido você a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador pessoal. Mas se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador pessoal, eu te convido a você procurar buscar mais a Jesus. Eu convido você a ter mais obediência por amor a Jesus. Nós somos salvos pela graça, que é favor imerecido, mas como gratidão por ser salvo pela graça, nós temos que demonstrar através de obediência em Jesus Cristo. Querido, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, que você seja edificado e edificada com esse conteúdo no nome do Senhor Jesus. Deus abençoa a sua vida.